Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima terça-feira a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, antes da gente começar a falar os assuntos do nosso Coringão, dois recados aqui para vocês. Enfim, hoje vou conseguir fazer a live transmitindo um jogo da Copa do Mundo aqui, assistindo o jogo junto com vocês, tá, rapaziada? Transmitindo não posso transmitir jogo nenhum aqui no meu canal, tá, rapaziada? Mas vou estar em live aqui junto com vocês para a gente assistir junto a estreia da Argentina, rapaziada. Argentina e Argélia, 10 horas da noite. Vamos fazer aquela live aqui junto com vocês pra gente trocar muita ideia. Eu sei que tem muita gente que vai acompanhar esse jogo aqui, não vai estar em festa, não vai estar em churrasco, igual dias de jogos do Brasil. Então dá pra gente fazer uma live aqui bem legal. Então já deixa anotadinho aí, rapaziada. Bora assistir Argentina e Argélia e acompanhar a live aqui pra gente conversar bastante sobre os jogos da seleção, sobre como tá a Copa, né, rapaziada? Tá muito legal a Copa, então a gente vai falar bastante nessa live hoje à noite. Vou já fazer a capa, já deixar tudo preparado, vou divulgar lá no meu Instagram pra gente assistir essa live aqui. Beleza, rapaziada? Bom, vamos lá. Outro assunto que eu queria falar com vocês também a respeito da Copa do Mundo. Muita gente participa, né, de bolão. Eu, inclusive, tô participando de um bolão aqui da família. Não é para ganhar dinheiro, não é para fazer nada, só para ter um bolão, uma brincadeira, né? Tem vários aplicativos hoje, né, que dá para você participar de bolão. É muito legal, né, rapaziada? E muita gente tá participando, né? E eu queria saber de vocês, como que tá os palpites de vocês de jogos da Copa? Que eu vou falar para vocês, rapaziada. O meu tá horroroso. Horroroso. Eu tava aqui colocando os tópicos aqui do que eu ia falar no vídeo de hoje, né? E o primeiro assunto era esse aqui, né? Falar pra vocês que tá horrível, horrível meus palpites. Eu não tô acertando absolutamente nada. Dá pra perceber como eu não entendo de futebol, pelo amor de Deus. Mas, pasme, rapaziada. Eu coloquei 3-1 pra França contra Senegal. Tudo bem, vamos falar, mas tava na cara que a França ia ganhar, né, rapaziada? Mas eu acertei até o resultado, mano. Se você acertar quem vai ganhar a partida, beleza, já é mais fácil. Todo mundo imaginou que a França ia ganhar o jogo de hoje. E um jogo dificílimo pra França, hein? Dificílimo contra Senegal, um baita de um jogo, tá? Um baita do jogo. Na minha opinião, no primeiro tempo, Senegal foi melhor que a França. O goleiro da França fez defesas mais difíceis. Se eu não me engano, o Senegal nem fez nenhuma defesa. Mas, no segundo tempo, a França resolveu jogar, amigão. E quando a França resolve jogar, Jesus amado, esses caras são muito rápidos. 2, 3 bolas, os caras já estão lá na frente já, velho. É muito rápido a transição de jogo deles, é impressionante. O ataque da França é sacanagem, rapaziada. É sacanagem. E aí, eu coloquei 3-1 pra França e acertei na tampa. Então, meu primeiro resultado positivo aí, agora se eu não me engano vai começar Noruega e Áustria, acho que é, né? Noruega e Áustria. Eu coloquei 2-0... Não, Noruega e Iraque, desculpa. Noruega e Iraque. Eu coloquei 2-0 Noruega. Já vou até falar aqui pra vocês, rapaziada, o meu resultado. Coloquei 2-0 pra Noruega. Deixa aí nos comentários, rapaziada, vocês curtem fazer bolão? Como que tá os bolão, né, rapaziada? De vocês aí, se vocês estão indo bem. Eu tenho certeza que, principalmente os resultados de ontem da Copa, surpreenderam muita gente. Muita gente deve ter errado, né, rapaziada? Eu duvido alguma pessoa colocou que a Espanha ia empatar 0-0 com Cabo Verde, rapaziada. Eu duvido isso daí. Mas o futebol, ele é legal por conta disso, né? O futebol, ele é incrível, ele é encantador por conta disso, né, rapaziada? Bom, vamos lá, vamos começar a falar os assuntos do nosso Coringão. Cadê minha caneta, hein? Ah, tá aqui. Vamos começar a falar os assuntos do nosso Coringão aqui. Tem algumas coisas pra gente falar aqui, ó. Vamos lá, vamos começar a falar a respeito do pagamento do Tadjeres, né, pessoal? O prazo que o Corinthians tem para pagar o Tadjeres seria hoje, né? Seria hoje, mas pelas informações, né? Pelo que eu andei apurando, aí pelo que o Henrique Manfield, do Identidade Corintiana, postou, o Corinthians não vai efetuar o pagamento hoje. Ele conversou com o presidente Osmar Stabile, né? E o Osmar Stabile simplesmente falou que não vai conseguir efetuar o pagamento hoje por conta de burocracias, né? Falta de assinaturas em documentos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não foi o próprio tio Paulo, o Osmar Stabile,
que quando estava lá nos Estados Unidos, escreveu lá um texto lá falando que não teria problema ele viajar, porque ele consegue resolver as coisas de longe, assinaturas, ele consegue fazer. Hoje em dia é muito mais prático para fazer isso daí. Não foi esse cara mesmo que falou sobre isso daí? Então por que agora a desculpa do Corinthians não conseguir pagar o Tadjeres? Não é nem o Corinthians, tá, rapaziada? Não é nem o Corinthians que vai pagar. Eu até fiz o vídeo ontem. Uma empresa que vai efetuar o pagamento para o Tadjeres e o Corinthians vai assumir uma dívida com essa empresa e pagar uns juros assustador, né? Mas eu já expliquei para vocês, não vou ficar falando aqui de novo, né? Esse absurdo, né? Mas o Corinthians não vai conseguir, a empresa não vai conseguir efetuar o pagamento hoje por conta de falta de assinaturas. Mas aí tem um pouquinho de incoerência do nosso presidente, né? Porque ele falou que poderia viajar tranquilo para a Copa do Mundo, lá com o Pateta, lá que ele estava lá curtindo a Copa lá nos Estados Unidos. Ele podia viajar, que ele conseguia de qualquer lugar resolver qualquer problema. Ele mesmo falou. Ou eu estou enganado? Ele mesmo falou que conseguiria. Agora ele dá desculpa, falando que o Corinthians não vai conseguir efetuar o pagamento hoje por conta de falta de assinaturas. Como esse cara, mano, ele se enrola. Vocês já perceberam que as pessoas... É que eu não posso aqui falar o que a pessoa é, o que a pessoa não é, né, mano? Não seria nem legal da minha parte, porque eu nem conheço esse sujeito, né? Mas vocês já perceberam que quando a pessoa é malandro, entende o que eu tô falando aqui, ó? Malandro, entre aspas, aqui. A pessoa, ela é enroleira, a pessoa, ela se enrola na própria palavra. A pessoa, deu pra ver na entrevista que ele deu, né? Que eu falei pra vocês, a entrevista horrorosa que ele deu pro ONU. Aquele dia lá, aquela entrevista vexatória. Ele mesmo se enrola no que ele fala. Ele mesmo não sabe responder as perguntas que a pessoa tá questionando ele. Então as pessoas que têm a malandragem, eles gostam de fazer isso aí, rapaziada. Eles adoram fazer isso aí. Então você vê que não tá certo, que não tá legal, tá errado. E de verdade, de coração, mano. É que esse presidente do Tadjeres aí, não vou nem falar que ele é bobo, muito pelo contrário. Bobo ele não é, ele vai querer receber o dinheiro dele lá e tá cobrando, tá certo. Mas, se sou eu, filho. Mas vocês não vão conseguir pagar de novo essa porra que eu tô prorrogando aqui toda hora? Então tá bom, chega agora, transfer, porque aí vai ser mais dor de cabeça pra ele, aí vai demorar mais ainda pra receber, esse aí deve ser o desespero do presidente do Tadjeres, que tá totalmente correto, viu, rapaziada? Tá totalmente correto. Vejo muita gente ainda, vejo poucas pessoas ainda falando, que o Tadjeres tá totalmente correto, o Tadjeres precisa receber. É um absurdo o Corinthians contratar um jogador do Tadjeres em 2024, depois de 2 anos, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento desse jogador, velho. Isso é um absurdo. Mas, vamos ver os próximos capítulos, né? Até porque saiu ontem algumas matérias, né? Vi vários portais colocando que o Corinthians tá devendo salário, tava devendo pros funcionários, o clube tá devendo pra todo mundo. O Corinthians deve estar devendo até pra mim, que eu não tô nem sabendo, mas deve estar devendo pra mim também. Saiu um monte de portal, quitou, Corinthians efetua o pagamento, que isso aqui. O Corinthians efetuou parte do pagamento para funcionários do clube, que tem que pagar mesmo, os funcionários do clube, que são os que não ganham valores assustadores igual os jogadores, os que estão todo dia lá no clube para trabalhar. Esses daí tinha que cair o pagamento na hora, não que os outros não deveriam, tá? Mas esses principalmente deveria cair o pagamento na hora, que é responsabilidade, é obrigação do Corinthians fazer isso e do presidente Osmar Stabile fazer isso, mas ele não conseguiu quitar ainda estava tudo atrasado, quitou uma parte do salário de alguns funcionários, do elenco não quitou nada, da diretoria, perdão, da comissão técnica também não. Então, esse rolo que o Corinthians tá entrando, rapaziada, e tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara que isso, ainda mais nesse mês de agora, sem jogo nenhum do Corinthians. Por que vocês acham que eles fizeram aquele pacote de ingresso, inclusive o que eu comprei? Aquele pacote para você comprar ingressos até o final do ano, você recebia um desconto ali para até o final do ano, para poder arrecadar dinheiro, porque sabia que agora, nesse mês agora, e um pouquinho do mês de julho, o Corinthians não ia jogar na Neoquímica Arena. E é uma renda que entra pro Corinthians que eles conseguem sobreviver. Porque o Corinthians é isso aí, ó, vai caindo migalhas para tentar sobreviver. E aí, as dívidas que não tem tanto problema, ela vai jogando pra frente.
Esse é o sistema associativo do Corinthians. Esse é o sistema do Osmar Stabile, que fala que daqui 5 anos o Corinthians vai estar voando nesse mesmo sistema que eu acabei de explicar aqui pra vocês. O Corinthians vai estar voando daqui 5 anos, trabalhando desse jeito. Pegando dinheiro emprestado, pegando 30 milhões emprestado, pagando 45 milhões. Mas é que o dinheiro não é deles, né, mano? O dinheiro é do Corinthians, o dinheiro não é deles. Eu duvido que o Osmar Stabile faz isso na empresa dele. Eu duvido que ele faça isso na empresa dele. Não faz, mano. Muito pelo contrário, porque é dinheiro que é do bolso dele. Não é dinheiro do Corinthians, né? Mas é isso aí. Vamos ver os próximos capítulos, rapaziada. Então, Corinthians não efetuará o pagamento de novo no prazo que o Tadieres queria que o Corinthians efetuasse. Beleza? Bom, vamos lá. Outro assunto que eu queria falar com vocês aqui, ó, é a respeito do Tuma. Eu até falei ontem a respeito que ele voltou, né? Vai voltar para presidência, como presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. E a gente, e todo mundo indignado, né? O absurdo, a política do Corinthians podre, como sempre. Acontece essas reviravoltas aí. Ele tinha sido expulso por uma votação no Conselho, que o presidente Osmar Stabile tinha convocado, que estava ilegal também. Essa votação não poderia ter acontecido. O sistema do Corinthians é isso, é tudo errado, é tudo podridão. Mas ele foi expulso nessa votação, foi um massacre a expulsão dele. A maioria das pessoas não quer o Romeu Tuma Júnior lá na presidência do Corinthians. Não quer. Só que aí teve essa liminar, que não valeu nada essa votação, ele se licenciou e agora ele volta como se nada tivesse acontecido, mil maravilha. E por que eu tô querendo falar isso? Porque hoje eu assisti o vídeo do Kaká, o Kaká Catalão do Povo Escolhido, e ele falou, tá bom, beleza, Tuma quer voltar? Legal. Agora o Osmar Stabile convoca uma nova votação da maneira correta, envia o ofício para o Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele tem um tempo para voltar, marca essa votação da maneira correta, não atropelando tudo, e aí vai ter a votação de expulsão ou não. E como já teve essa votação e a maioria dos conselheiros votaram para ser expulso o Tuma, é só fazer isso daí, rapaziada. É só fazer isso aí. Agora, se não acontecer isso, aí a gente vai saber que é tudo orquestrado, é tudo manobra política. Até porque, lembra, Osmar Stabile e Tuma brigaram, discutiram na pizzaria, sei lá que porra, da onde que foi lá, e teve todo aquele auê, nossa senhora, agora não se falam, que isso e aquilo. E aí? Então, agora tá tudo normal. Tuma vai voltar, não vai acontecer mais absolutamente nada. Dá pra expulsar o cara. Foi o que o Kaká falou no canal dele. Tá bom, não tem problema ele voltar, beleza e tal. Só que agora faça da maneira correta e expulsem ele. Pronto. A maioria quer ver ele fora do Corinthians. E o Tuma deveria ter vergonha na cara. Não deveria nem voltar, né, mano? Não deveria nem voltar mais. Tchau. Ninguém suporta você lá dentro do Corinthians, cara. Ninguém suporta. E o presidente que estava em exercício atual desse afastamento seu, que era o Leonardo Pantaleão, estava fazendo sim um bom trabalho. Só que as pessoas, quando elas começam a fazer um bom trabalho dentro do Corinthians, aí começa a chover urubu de volta. Aí começa a vir as podridão em cima de volta. Porque não querem ver o Corinthians bem. Querem ver o Corinthians para trás. Tanto que a gente discutiu aqui ontem. Se o Tuma tivesse no presidente do Conselho Deliberativo, o André Sanches não tinha sido expulso. Porque são amiguinhos, porque defendeu toda hora o André Sanches. Não, o Augusto Melo até poderia, porque ele já tem uma rincha do caramba com o Tuma lá. Mas o amiguinho dele, André Sanches, não, mano. Não teria sido expulso, rapaziada. Bom, então é isso que eu queria falar com vocês aí. Espero que esse outro cara aí também seja expulso do Corinthians, porque precisa ter uma limpeza lá dentro do Corinthians. Não adianta esse vai e volta, essa reviravolta aí toda hora. Bom, mais um assunto aqui do nosso excelentíssimo presidente, né? O Osmar Stabile. Eu fiquei com esse negócio na minha cabeça aqui. Osmar Stabile falou que foi lá pra Copa, né? Porque foi um convite da CBF, porque ia ter um evento da CBF e tudo lá na Copa do Mundo, então ele não poderia ficar de fora, que ele ia discutir várias coisas, ia conseguir coisas boas para o Corinthians, indo lá nesses eventos e tal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eu bato nessa tecla há muito tempo, e quem acompanha meu canal aqui sabe o que eu tô falando. O Corinthians, ele tá sendo assaltado
há quanto tempo pela arbitragem da CBF nos jogos, principalmente de Campeonato Brasileiro? Há quanto tempo o Corinthians está sendo assaltado? E o que esse sujeito aí, o Osmar Stabile, fez quando tem reunião da CBF para falar sobre arbitragem? Ele não vai, mano. Ele não vai. Quando tem que defender o Corinthians, quando tem que defender dessas roubalheiras, dessa arbitragem podre da CBF contra o Corinthians, que eu venho falando há anos que tá tendo pelo Corinthians não ter poder de bastidores, é o que eu falo pra vocês. Aí agora ele vem falar que ele foi pra lá porque ia ser muito importante, porque a CBF convidou e pra marca do Corinthians ele ia vincular, ia trazer bons negócios para o Corinthians. É papo pra boi dormir, rapaziada. É papo pra boi dormir. É óbvio que ele falou o quê? Vou pegar essa mamatinha aí da CBF aí e vou viajar pra assistir o jogo da Copa. Não foi fazer porra nenhuma em prol do Corinthians, mano. Não foi fazer porra nenhuma em prol do Corinthians. E digo mais, hein? Digo mais. Falei ontem no vídeo. Não me surpreenderia. Ele tá com o cartãozinho ali, hein? Não me surpreenderia. Não tô falando que utilizou, tá? Não estou falando que utilizou. Mas não iria me surpreender aqui uns 2 semanas, 3 semanas, um mês, descobrirem que ele estava usando um certo cartãozinho lá nos Estados Unidos. Porque a segurança dele deve ter ido para os Estados Unidos também, né? Os seguranças dele, porque ele é um cara que, nossa senhora, meu Deus do céu, precisa de muita segurança. Ele, a família dele. Então, a segurança é o Corinthians que paga, né? O Corinthians que paga a segurança pessoal dele e da família dele. Olha que beleza. E esse passeio nos Estados Unidos aí? Que não foi para fazer nada de evento da CBF para trazer benefício pro Corinthians. Nada. Porque quando é para trazer benefício pro Corinthians, para acabar com esse assalto que acontece lá da CBF contra o Corinthians, toda vez acontece, aí depois vem ele com cara de bunda lá, da entrevista, reclamando, ai, mais uma vez fomos prejudicados. Aí vem o Marcelo Paes também, falar em final de jogo, mas quando tem que estar na reunião de CBF, vê se tá lá. Vê se a presidente do time lá da Barra Funda, lá do time carioca, se eles são prejudicados em um jogo, pra ver o escarcéu que eles não fazem numa reunião de CBF, pra falar sobre arbitragem. Eles vão estar lá e vão fazer um escarcéu. E aí o que acontece? Toda vez eles são beneficiados. Por quê? Porque é poder de bastidor. É saber como trabalhar para defender o seu clube. Coisa que esse tio Paulo aí não faz porra nenhuma para defender o Corinthians. Bom, acho que tem mais algum assunto aqui. Tem mais um assunto aqui. Falar um pouquinho de campo. Corinthians, óbvio, né? Não tá jogando, não tá... Vai demorar pra jogar. Que saudade do Corinthians, hein, rapaziada? Puta que pariu, velho. Ainda tem tempo, hein? Hoje, dia 16, o Corinthians joga... Acho que, se eu não me engano, dia 16 do mês que vem também, né? Um amistoso. Dia 12, se eu não me engano, um amistoso que o Corinthians tem, né? Contra o Cascavel. E depois jogo oficial mesmo, só contra o Remo, dia 22 de julho. Então vai demorar pra caramba pra gente assistir jogo do Coringão, né, rapaziada? Mas eu queria fazer um levantamento, eu fiz um levantamento aqui, saiu até uma reportagem no GE, e eu usei dessa reportagem para falar sobre esse assunto aqui com vocês, a respeito dos jogadores que o Corinthians contratou no ano de 2026. Os reforços que o Corinthians trouxe no ano de 2026. E sim, rapaziada, dá para falar que o Corinthians fez sim uma boa janela no começo do ano. Até dando uma olhada nesses 6 meses aqui de Corinthians, dá para falar que o Corinthians sim fez uma boa janela. E aí eu quero até perguntar para vocês aqui, desses jogadores que eu vou falar aqui para vocês aqui, qual que se destacou mais, qual que foi o melhor? Tem uma listinha aqui, eu acho assim que muitos desses jogadores, de todos aqui que eu vou citar aqui para vocês, apenas um, na minha opinião, foi muito bem aproveitado. Os outros, eu acho que acabaram não sendo muito bem aproveitados e deveriam ter mais chances dentro desse elenco do Corinthians, dentro de alguns jogos. Eu acho que o elenco total do Corinthians ele é pouco aproveitado e eu vou explicar isso aqui para vocês. Ó, os reforços do Corinthians esse ano foram Gabriel Paulista, Linger, Caio César, Labiá, Alan, Andileri, Matheus Pereira e Pedro Milans, certo? Desses jogadores aqui, rapaziada, eu acho que o que teve mais chance, é óbvio, foi o Gabriel Paulista, né? O Gabriel Paulista, zagueiro, e o
Acho ele sim um bom zagueiro, eu acho que ele oscila demais, eu acho que ele mistura, eu já expliquei isso pra vocês, tá? É um sentimento que eu tenho sobre o Gabriel Paulista. Eu acho ele um baita de um zagueiro, só que ele mistura muita emoção. Muita emoção de torcida, ele é torcedor do Corinthians, ele sempre declarou isso daí, desde pequeno e tal. E você sendo um jogador profissional, você, às vezes, você dentro de campo, você tem que saber lidar com essa situação, entendeu? Eu acho que tem momentos do jogo que eu acho que ele é muito mais na empolgação do torcedor ali do que próprio jogador, que você tem que estar mais concentrado. Mas sim, é um bom zagueiro, se tornou titular no time do Corinthians desse ano, até porque o outro zagueiro, o Gustavo Henrique, é fora de série, é um baita de um zagueiro, mas o outro zagueiro que estava disputando com o Gabriel Paulista é o André Ramalho, pelo amor de Deus, o André Ramalho fazendo péssimas partidas horrorosas pelo Corinthians, então era óbvio que o Gabriel Paulista ia ganhar a titularidade, foi muito importante no título que o Corinthians ganhou sobre o Flamengo no começo do ano, então sim, foi uma boa contratação. O Lingard, rapaziada, o Lingard eu acho que a gente nem consegue ainda definir a contratação do Lingard. É um nome de peso, é um nome da Europa, é um nome que chegou badalado, mas eu acho que ainda dentro de campo não dá pra gente falar, porra, o Lingard representa, o Lingard... Não que ele foi mal também, tá? Não que ele foi mal também. Ele entrou em muitos jogos também que foi bucha, foi, nossa, aquele jogo contra o Palmeiras, quando a gente jogou com 2 a menos, ele entrou pra jogar. Outros jogos também, fez os gols dele também, fez contra o Barra, se eu não me engano, e contra o Peñarol, né? Tem 2 gols contra o Barra e contra o Peñarol, mas eu não consigo ainda avaliar ainda se o Lingard vai ser uma ótima contratação pro Corinthians ou não, rapaziada. Eu acho que o Lingard é muito cedo, tá? Caio César, eu acho ele um baita de um jogador. Um baita de um jogador, eu acho que ele tem um potencial gigantesco. Infelizmente, quando ele chega no Corinthians, ele tem uma lesão um pouquinho séria, se for parar pra pensar que ele ficou mais de um mês, acho que sem jogar, né, rapaziada? Mas é um jogador que, não tô nem falando só pela partida contra o Grêmio, tá? Contra o Grêmio ele comeu a bola, ele foi, na minha opinião, foi o melhor em campo, mas eu tô falando de vários e vários jogos, que ele vem mostrando que ele é um baita de um jogador. E eu acho que o Diniz, ele vai ter problemas bons, depois da Copa, de encaixar esse moleque como titular. Esse moleque tem que ser titular do Corinthians. O Caio César tem que ser titular do Corinthians. O Labiat é um jogador muito interessante, só que eu acho que ele tem pouca minutagem. Eu acho um jogador muito interessante que o Corinthians pode aproveitar mais dele. É um jogador inteligente, é um bom jogador esse Zacarias Labiat. Apesar de quando chegou, todo mundo fez meme, quando o Corinthians contratou o Zacarias, porque ninguém conhecia também, inclusive eu, porém eu acho sim que o Corinthians pode aproveitar muito mais o Zacarias Labiat, até por conta da quantidade de partidas que o Corinthians vai ter até o final do ano. Então sim, o Labiat, eu acho que sim, foi uma boa contratação também. O Alan, quando ele chega... Ele faz uma baita partida, logo de cara, assim, contra o Bragantino. Eu estava no estádio, a gente falou, caramba, olha que volante interessante, volante canhoto. Mas oscila muito, né? Mas na minha opinião, não é uma má contratação do Corinthians, mano. Não é, rapaziada. Eu acho que o Corinthians pode sim ainda aproveitar muito esse volante Alan, tá, rapaziada? O Andileri a gente já conhecia, o futebol dele. Eu acho que como reserva do Bidu, é um bom reserva, até porque o outro reserva é o Hugo, e vai voltar, né? Já tinha até falado pra vocês que ele tá se recuperando agora nas férias. O Andileri, na minha opinião, é um bom reserva pro Bidu. O Matheus Pereira, olha, acho que foi o primeiro jogo só que eu falei, nossa, que legal, tá? Mas depois, pelo amor de Deus, velho, horrorosas as partidas dele. Tá com a bunda, parece uma tanajura gigante, velho. Não consegue correr direito, olha... Foda falar que foi uma má contratação, mas não me agradou até agora, tá, rapaziada? Não me agradou de jeito nenhum. E pra finalizar, o Pedro Milans. Pedro Milans lateral também, que não teve muita chance. Até agora não consegui ver o futebol desse menino. De verdade, espero muito mais do futebol do Pedro Milans. Acho que ele pode, sim, mostrar muito mais futebol, tá? Então, e desses jogadores todos aqui, eu acho que, na minha opinião... Eu tô em dúvida de falar qual que é a melhor contratação do Gabriel Paulista ou Caio César, viu? Porque o Gabriel Paulista teve sim uma sequência muito grande, então eu acho que desses jogadores aqui eu vou de Gabriel Paulista. Deixem nos seus comentários aí, rapaziada. No ano de 2026, qual foi o melhor reforço do Esporte Clube Corinthians Paulista? Beleza, rapaziada? Bom, vamos lá, então... Hoje, mais tarde, 10 horas da noite, estamos aqui para fazer live acompanhando a Argentina, a estreia da Argentina na Copa contra a Argélia. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like, é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!